24º ENACOR, 47ª RAPV, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, reunião anual de pavimentação. Bom, vamos à segunda e última palestra do ciclo da tarde dessa quarta-feira no auditório Caminhos de Pedra. Mantém-se à mesa, então, o presidente Luciano Spett e o secretário David da Silva Pereira, ambos da Universidade Federal de Santa Maria. E o palestrante Cláudio Debé, sobre Solucal, uma solução para subleitos com baixa capacidade de suporte. Obrigado. Obrigado, Cláudio, por participar. Boa tarde novamente quem está chegando agora. Então, o Cláudio, ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Pernambuco, em 2000, mestrado na área de transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, pós-graduação em desenvolvimento de lideranças pela Fundação Dom Cabral, mais de 20 anos de atuação profissional em empresas do setor de projeto e obras de pavimentação, principalmente concessões rodoviárias. É professor do curso de pós-graduação, atualmente é gestor de contratos e coordenador de projetos de pavimentação da Egis Latam. Cláudio, é um prazer você estar aqui com a gente, podendo trazer esse tema tão importante. Por favor. Boa tarde. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Tá tudo bem aí? Tá bom o som? Tá bom? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Pessoal que está chegando, boa tarde. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma solução para subleitos de baixa capacidade de suporte, né, o Solucal. Tá? Uma apresentação, nós vamos justificar, né, o motivo, né, de a gente falar sobre esse assunto, né, com a importância de se cuidar do subleito, né, vamos mostrar alguns estudos de caso que a gente tem trabalhado. Bom, começando então a nossa apresentação, a ideia aqui, né, não é dar uma aula de pavimento, né, não é ensinar o que é pavimento. Imagino que quem está aqui já está intimamente ligado à pavimentação, né, mas a gente sabe que o pavimento é uma estrutura, assim como um edifício de concreto armado é uma estrutura, uma barragem é uma estrutura, o pavimento também é uma estrutura que nós trabalhamos na engenharia civil e é uma estrutura que tem uma característica peculiar, né, que é uma estrutura de camadas sobrepostas. Tá? Então, nós vamos sobrepor camadas, né, a gente já sabe revestimento, base, subbase, e essas camadas elas estão apoiadas num subleito. Né? Então, essa é o nosso motivo aqui de falar sobre esse assunto, é falar sobre o subleito. Né? O subleito muitas vezes não recebe a devida importância, né? A gente vê muita pesquisa nas camadas asfálticas, né? Às vezes com alguma coisa camadas cimentadas, mas realmente a gente sente falta um pouco do pessoal se preocupar um pouco mais com o subleito. Nós vamos mostrar a importância de falar de subleito, de se tratar isso em fase de projeto, de dimensionamento, etc. Nós vamos ver que existem diferentes soluções, né, para a gente tratar o subleito. Muitas vezes se usa pedra-rachão, às vezes se usa uma estabilização, né? E aqui a gente vai falar um pouco mais de uma das soluções que nós podemos ter, que é a estabilização com Solucal. Tá? Bom, falando de pavimento, uma grande preocupação que a gente tem é o desempenho do pavimento. Né? Nós projetamos, construímos, operamos, conservamos, mantemos o pavimento para que ele tenha um bom desempenho. Né? E os fatores que dependem, né, os fatores importantes para o desempenho do pavimento, né, a gente sabe, o tráfego é importante, né, claro, né, é diferente uma rodovia em que passam 10 mil caminhões por dia de uma via urbana que passa 2, 3 caminhões por dia. Né? Então, o tráfego, sem dúvida alguma, influencia bastante no desempenho do pavimento. O clima, né, eu estou achando que amanhã vai estar mais ou menos como está ali naquele... Né, do jeito que está frio aqui em Bento Gonçalves, capaz de ficar assim. Chega assim, Luciano? Não, né? Não chega tanto não, né? Mas a gente sabe que o clima é importante, né? É claro que em países de clima temperado ele influencia mais, né? Tem a variação térmica muito maior, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu até conversando hoje no almoço com o pessoal, eu estive aqui em dezembro de 2019 e estava 39 graus em Porto Alegre. Aí eu fui para a minha cidade, Recife, estava 29. Né? Mas eu sei que aqui em Porto Alegre ou aqui no Sul a temperatura pode ir de 0 a 40 dentro do mesmo ano, né? Então também é uma coisa que influencia, né, no desempenho do pavimento. E os outros dois fatores é o que eu vou me aproximar um pouco mais nessa conversa nossa aqui de hoje, né? Os materiais, né? Claro, Solucal é um deles,
E o dimensionamento, né, que é um ponto importante para o projeto de pavimentação. Então, projeto de pavimentação, né? O que é que a gente leva em conta no projeto de pavimentação? Materiais, né? Dimensionamento das camadas, compatibilidade entre essas camadas, né? Critérios de ruína, né? Ou seja, a gente tem que se preocupar com o trincamento por fadiga, a gente tem que se preocupar com a ruptura por cisalhamento no subleito. Então, são critérios de ruína que quem for de projeto aqui sabe que a gente leva em consideração, né, quando trabalha com projeto. E no momento que eu faço um dimensionamento das minhas camadas do pavimento, né, levo em consideração as cargas que vão atuar, né, um eixo padrão, né, número N, etc. E também eu preciso saber os parâmetros mecânicos de cada material, né? Então, para cada camada daquela, eu preciso saber quais são os seus parâmetros de módulo de resiliência, coeficiente Poisson, né? Módulo de resiliência, a gente tem avançado um pouco mais, né? A gente sabe que nem sempre é elástico linear, né? Então às vezes a gente tem que usar algum modelo, né? Enfim, então são coisas que a gente vem avançando, né? Se utilizou por muito tempo o método de dimensionamento do DNR, do Murilo Lopes de Souza, mas já faz um bom tempo que fazer uma análise mecanística para definir a estrutura do pavimento já é comum no Brasil, né? Projetistas já há um bom tempo já utilizam, né? E agora a gente está vivendo um momento de transição, né, com a implantação do método Medina, né, também um passo importante, né, da tecnologia de pavimentação do Brasil, né, principalmente quando a gente fala em dimensionamento, enfim, né? Então é outra coisa que a gente tem que levar em consideração também pensando num projeto de pavimento. Bom, como eu falei, né, então para cada camada eu vou precisar ter parâmetros, né, parâmetros mecânicos dessas camadas para definir as espessuras. E quando a gente fala em subleito, lembra do primeiro slide, o subleito é onde eu vou apoiar as camadas do meu pavimento. Então ele tem uma importância importante, né? Ele precisa dar um bom apoio, ou seja, um bom suporte a essas camadas, né? E é assim, por isso que a gente chama que o subleito ele tem uma capacidade de suporte, né? Então eu gosto sempre de lembrar assim, o subleito, a importância dele é o quanto ele vai suportar para aquelas camadas. Tá? Essa capacidade de suporte, em geral, elas são medidas sobre dois parâmetros utilizados aí, né, nos nossos projetos, né? O CBR, né, o CBR é um parâmetro que foi concebido, desenvolvido na Califórnia há quase 100 anos atrás, né, 1929, e o modo de resiliência, né? Enquanto o CBR eu aplico uma penetração no corpo de prova, né, eu faço o modo de resiliência é uma evolução, né, para eu medir, para eu mensurar o meu suporte do subleito, porque se aproxima muito mais de como isso ocorre no campo, né? Ou seja, uma aplicação repetida de cargas. Tá? Então é por isso, né, que ano a ano a gente tem tentado avançar para utilizar, né, o modo de resiliência ao invés do CBR. Até porque quando a gente faz análise mecanística, por mais que eu preciso do módulo, né? O que se faz muito hoje é, através do CBR, a gente aplicar uma equação e chegar no módulo. Não é a forma mais correta, mas às vezes é a única saída que se tem, enfim. Mas a ideia aqui é só lembrar que esses são basicamente os dois parâmetros que a gente usa para mensurar se aquele subleito ele vai dar uma boa capacidade de suporte ou não para o nosso pavimento, né? E aí, para terminar essa minha justificativa, um exemplo rápido assim da importância que tem a capacidade de suporte do subleito, né? Um exemplo simples, um tráfego de N10/7, se eu tenho um CBR de 4%, eu preciso de um pavimento de 74 centímetros, seguindo o método, né, do DNR do Murilo Lopes de Souza. Se o CBR sobe para 10%, 10% é um bom solo, mas não é um solo maravilhoso, né? Lá na Egis a gente fez um projeto recentemente no Mato Grosso, o CBR de projeto era 15%. Então, assim, existem casos maiores ainda, mas só para um exemplo, de 4% para 10%, a gente diminui 31 centímetros na estrutura total, digamos assim, do pavimento, né? Então, mostrando assim a importância de a gente cuidar bem do subleito já desde a fase de projeto, né? Pensar assim, se eu tenho um solo de baixa capacidade, talvez eu já deva pensar nisso já lá na concepção, né, no projeto do pavimento. Bom,
acho que está tudo justificado, né? Vamos falar um pouquinho sobre como melhorar a capacidade de suporte de um subleito. E aí eu trouxe alguns estudos de caso aqui para mostrar, né? O principal é um trabalho uma obra, né, de implantação no Rodoanel lá de São Paulo, né? Um Rodoanel Oeste, é um trecho que está concedido à CCR, né? Eles têm essa concessão. Aliás, eu trabalhei na CCR antes também com esse trecho, mas nessa época eu já não estava mais lá, em que havia uma obra, né? O Rodoanel foi construído há 20 anos, mas havia uma obra de uma via marginal, né? Mais ou menos no quilômetro 21, ali perto da rodovia Raposo Tavares. E aí a Loist, né, que é um grupo aqui que tem a Belocal, né, um dos fabricantes de cal, e eles fizeram um acordo, né, da CCR com a Loist para fazer um trecho experimental de 200 metros nessa obra dessa marginal. E a Loist convidou a Egis para participar do estudo, né, fazer os ensaios laboratoriais, fazer acompanhamento no campo e, no final, né, fazer um parecer técnico dos resultados dessa obra, desse trecho experimental, né, um trecho que foi todo monitorado, né. Então, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nesses resultados desse estudo, né. Aqui mostrando para vocês como era o trecho, tá? O trecho experimental tinha 200 metros, ali da estaca 11,47 a 11,57, e para usar o material para reforço subleito desse trecho, utilizou-se um corte que estava ali na estaca 11,20, ou seja, apenas 400 metros de distância, né? Quem já trabalhou ali com aquela região, eu, por exemplo, já tinha trabalhado com solos lá, é uma região de solo muito ruim, né? Um solo muito ruim, infelizmente ali não tem disponibilidade de solo bom, mas a gente fez um estudo com solo que estava uma distância muito curta, né? 400 metros apenas, nem uma chance de média de transporte muito baixa. Esse era um projeto que se tinha dessa marginal, né? Uma marginal com tráfego relevante, assim, um tráfego razoável. Esse projeto foi desenvolvido internamente, né, pela equipe de projetos lá da CCR, e que previu uma camada de reforço subleito de 60 centímetros, utilizando solo cal, né, em 3 camadas de 20, né, com 3% de cal. Os materiais que foram utilizados para essa camada de reforço subleito, né, como eu falei, né, um corte muito próximo da obra, ali tem uma foto do pessoal coletando o material do corte, né, e vocês podem ver aí, na verdade, tinham 2 pontos que foram coletados, os solos realmente de baixa qualidade, né? O CBR baixíssimo, expansão alta, um deu expansão de 5%, outro de 3%, então, assim, solos realmente, assim, que deveriam ser descartados, né? Assim, solos que realmente não serviriam para a pavimentação, né? Pelas características, né? Um solo muito fino, com muito silt, etc. Também aí utilizamos a cal, né? Até aproveitando para fazer uma menção de que o DENIT, né, recentemente, em outubro de 2019, publicou novas especificações de cal, né? Aquela que está ali no print da tela é a especificação de material, né, da cal, mas também tem especificações de serviços novas. E a cal que a gente utilizou, né, utilizamos cal virgem, com uma cal calcítica, né, e com alto teor de óxido de cálcio, né, o mínimo pela norma é 80%, mas nessa aí tem a 94,7%. Então, os ensaios que eu vou mostrar agora, a gente denominou, né, questão de nomenclatura, né, SN, eu vou chamar os solos naturais, né, ou seja, o solo como está lá, né, sem nenhuma estabilização, né, sem nenhuma mistura. SC são o solo cal que foi trabalhado em laboratório, né, tanto mistura como moldagem de corpos de prova, etc. E também a gente tinha materiais que foram misturados na pista e levados para o laboratório para ser trabalhados, né, nos ensaios que eu vou mostrar. Tá? Todas as amostras de solo cal foi em 3% em peso, né, da Belocal, né, a marca Proviacal, da empresa Belocal. Bom, aqui são os resultados que a gente teve em laboratório. Uma das coisas que a cal traz no solo ela muda um pouco a floculação do solo e altera, inclusive, a granometria, né? Geralmente, ela aumenta a fração de areia. Então, você vê a fração de areia, aquela coluna, a barra azul, né? Você vê que, no começo, o solo natural ele tinha na faixa de 36%,
ela vai aumentando, chegou a uma das camadas a 68% de fração de areia, né? Apenas uma menção de que aquela camada CFT1, ela está aí no comparativo, mas o solo original não é o que está no SN, né? Um solo de outra jazida. Fizemos também a classificação MCT, que é outra coisa que a gente também defende, né? Uma tecnologia nacional de classificação de solos tropicais, né? Ela se adapta muito mais aos nossos solos do que a classificação americana. Então fizemos a classificação MCT, também lá no laboratório da EGIS. E a adição de cal também reduz muito a perda por imersão, né? E, consequentemente, altera a classificação MCT do solo. Claro que aquele solo inicial é um solo muito ruim, um solo que não serve para pavimentação, não tem como ele virar um solo de comportamento laterítico, mas pelo menos ele já melhora um pouco, né? Passou a ser um NA' para a gente utilizar como reforço subleito. CBR, né? Acho que vocês viram o primeiro slide que eu mostrei de materiais, o CBR era horrível, né? O CBR de 1, 2, 3%, com expansão de 5%, e com a adição de cal, deu uma grande melhoria no CBR, né? Em algumas amostras chegou a 20%, mas com a mesma amostra foi para ali para 10%, 15% de CBR, ou seja, você muda completamente o solo, né? Você passa a ter um solo que você pode utilizar, né? Principalmente não só no CBR, mas na expansão, né? A expansão ficou abaixo de 1 em todas as amostras. O modo de resiliência, né? Foi um ensaio que na época foi realizado nos laboratórios da CCR, né? Naquela época a EGIS ainda não tem equipamento, hoje a EGIS já conta com equipamento de modo de resiliência. A mesma coisa a gente viu, né? Os módulos para um solo natural eram módulos muito baixos, isso era esperado, né? Imagino que aquele solo não poderia ser usado puro, né? E com a adição de cal, tivemos uma boa elevação de módulo, e aí módulos que tornam nós, projetistas de pavimento, mais confortáveis para colocar como camada de reforço subleito, né? Ali atingindo 200, 200 e pouco megapascal, tá? Aqui é o solo da camada SFTs, e também uma característica da cal é que ela vai ganhando resistência, né? Vai ganhando rigidez ao longo do tempo, né? Então a gente também tem esses ensaios com evolução, né, ao longo do tempo, né? Com 28, 56, 84 dias o módulo vai crescendo. Aqui são os mesmos resultados de módulo, porém mostrados em gráfico, né? Então a gente está para ver sempre no gráfico que os solos foram sempre crescendo em relação às amostras, né, sem cal. Nessa obra, a gente também teve a oportunidade de passar um equipamento FWD sobre as camadas finais de terraplenagem, né? Então, depois de executar as 3 camadas de solo cal, a gente passou um FWD, né? Então, aquela linha vermelha foi um FWD passado sobre a primeira camada de solo cal, né? Foram 3 camadas. A primeira, as deflexões ainda estavam na casa ali de 200, 300, etc. Depois a azul, depois da segunda camada, e a verde, depois de 3 camadas de solo cal. E aí não é só isso, né? Porque também tem a questão do tempo, né? Então tem tanto a ação de 3 camadas, como também a ação do tempo. Quando a gente passou na 3ª camada, a primeira já havia sido construída há, acho que de 15, 20 dias mais ou menos. Até ali, né? 11 dias. Bom, então isso aí é o equipamento da EGIS passando a FWD sobre a camada de terraplenagem, né? Uma questão que eu queria lembrar também daqui é o seguinte: quando você faz uma estabilização, seja com cal ou com outro aglomerante, você tem uma estabilização da camada, você tem uma uniformização dos resultados, né? É normal que o solo natural tenha uma coisa mais variável, e você vai conseguindo, isso eu já percebi inclusive em outras obras, em outras situações em que você estabiliza o seu subleito com algum material, né? Você, além de ter um ganho estrutural, você também tem uma estabilização, você tem uma coisa, torna ele mais homogêneo, né? Você percebe isso claramente nos resultados, né? Ali estão os resultados, né? Na média, a gente fez por cada faixa, né? Uma marginal com faixa 1, faixa 2 de acostamento, então na média deu 61, 64, 61, em termos de deflexão, né? Em centésimos de milímetro, e a admissível era 80. Então, assim, a gente conseguiu atender o que estava previsto em projeto, né? A rigor, no projeto não se sabia muito bem o comportamento, e eu acredito até que foi conservador o valor de módulo que se considerou no projeto. Mas, quando você não se conhece muito bem a coisa, você tem que ser conservador mesmo. E foi atendido, né, nas 3 faixas, tá? A partir dos resultados
de FWD, utilizando o programa Beck Medina, nós fizemos a retroanálise dessa camada de solo cal, né? Já uma camada consolidada de 60 centímetros, né? Considerando como uma camada só. E os resultados, aqui estão as bacias, né, das 3 faixas, né? Faixa 1, acostamento, e faixa 2. Mas aqui, para você ver em número, todos ficaram muito próximos, né? Então, o módulo de resiliência retroanalisado, né, pela FWD, deu na faixa de 244, 215, 253, enfim, trazendo a valores assim, superiores ao que foi previsto em projeto, mas confortáveis para utilizar como camada de reforço subleito. Né? Outro estudo de caso que a gente tem, fizemos projeto em balanças UIN, né, para artérias, na autopista Litoral Sul, né, Santa Catarina, e Paraná, né, um trecho em Santa Catarina e um no Paraná. E utilizamos, assim, até foi depois daquele primeiro trabalho, então, assim, a partir daquele momento que a gente percebeu que tinha um ganho, né, era uma solução boa, fizemos também ensaios de módulo e também temos conseguido os valores bons, os valores que a gente espera, né, que dê quando a gente mistura o solo com cal. No caso aqui era um solo melhor, né, não era aquele mesmo solo de lá, então os valores de módulo dão até maiores, né, na casa dos 600 megapascal, né. Isso é um ensaio de módulo, né, feito aí com 18 pares de tensão, né, variando a tensão confinante e a tensão desvio. Interessante também ver que a variação não é tão grande, né? Então, assim, mesmo variando a tensão confinante e desvio, ficou tudo ali entre 600 e 634. Tá? Isso aqui é num trecho em Santa Catarina, na BR-101, e esse aqui é no Paraná, na BR-376, da mesma concessão, né? Os valores aqui estão um pouquinho menor, né? Variou de 400 a 600, mas também valor esperado para o nosso projeto, né? Dentro do que a gente esperava com solo cal. Bom, considerações finais, até para deixar um tempinho para as perguntas, tá? Qual a ideia, né, que a gente está aqui, que a gente está falando sobre isso? Primeiro, é sempre chamar a atenção de que o subleito ele deve ser pensado desde a fase de projeto, né? Então, assim, não é simplesmente a gente receber os dados que vieram das sondagens, fazer média, desvio, aplicar a equação de CBR de projeto de laboratório e trabalhar com ela. Não, a gente tem que pensar assim, qual é a capacidade de suporte que eu tenho naquele subleito, qual foi o ensaio que eu fiz, só fiz CBR, por que eu não tento, pelo menos, de forma amostral, fazer um pouco mais com ensaio de módulo, né? Olhar para a classificação, enfim, pensar no subleito como né, assim, como a importância que ele deve ter para o projeto de pavimentação, né? Então, primeiro é isso, a gente queria chamar a atenção para essa solução. E aí, muitas vezes, infelizmente, né, soluções tradicionais, assim, às vezes a gente nem percebe, mas são mais onerosas, né, como, por exemplo, o subleito é ruim, coloca 40 de rachão, coloca 60 de rachão. Às vezes, infelizmente, é necessário, por questão de obra, de chuva, de coisa, mas só simplesmente colocar 40 de rachão pode se tornar mais oneroso, né? Pode se tornar, principalmente, pouco sustentável, né? Ambientalmente inadequado, né? Cada vez mais a gente está usando pedra. E o caso que a gente mostrou aqui, bem interessante, né? Com a distância de transporte de 400 metros, de um solo que deveria ser descartado, né? Ou seja, ele ia para um bota fora, com a adição de apenas 3% de cal, a gente conseguiu transformar o solo e acertar ali aquele projeto. Então, primeiro é falar um pouco dessa coisa. E aí a gente viu que a solução de estabilização com cal é mais uma opção, né? É uma opção bem adequada, né? Não é a única opção, claro que não, existem outras soluções para subleito, mas é uma solução que a gente viu que a gente consegue de forma fácil, mais barata, mais sustentável, né? Resolver um problema de subleito que deveria ser sempre bem endereçado nos projetos. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Fico aí aberto para as perguntas. Obrigado, Cláudio, pela brilhante palestra. Nós vamos abrir, então, para algumas perguntas, pessoal. Está aí o QR Code no... Eu acho que eu vou começar fazendo uma pergunta, Cláudio. Eu queria saber um pouquinho sobre o aspecto construtivo, assim, qual é a tua experiência e a recomendação. Dá para fazer com
motoniveladora? Devemos fazer com recicladora? Como é que foi feito isso na época? Um pouquinho da tua experiência sobre isso. É uma boa pergunta, né? Na apresentação, porque nem era tanto objetivo, eu não mostrei assim detalhes da obra, né? Mas essa obra, ela foi feita com uma estabilizadora, né? Que é uma recicladora, né? Mas quando a gente não está cortando pavimento, a gente chama de estabilizadora, mas é o mesmo equipamento, né? Em que ela faz uma homogeneização, né? do solo com a cal e com a água. Há casos que se trabalha com motoniveladora, com grade de disco, etc. Claro que não vai ser a mesma qualidade, né? O ideal é você trabalhar com equipamentos, né, que tragam mais qualidade, né? Primeiro, o distribuidor de cal, né? Ainda se faz em rasga-saco, é possível, às vezes quando não se tem, às vezes obra menor, com menos recurso, ok, mas o ideal é que se faça com uma distribuidora, né? Primeiro você passa uma distribuidora e, na sequência, né, uma recicladora para que você consiga tanto a taxa de água que você está colocando lá, como a homogeneização, né, dos três materiais, né, solo, cal e água. Como qualquer outro material, né, quanto melhor você misturar, melhor vai ser a sua qualidade, melhor será o resultado. Mais uma pergunta? A pergunta é: poderia explicar melhor a influência da adição de cal na granulometria do material, pois os palestrantes dizem que aumenta a fração areia? Sim, sim. A mistura da cal com solo e com água, né, causa uma alteração. Quimicamente, existe uma explicação, não vou entrar tanto no problema químico, mas uma alteração de floculação do material, né, e acaba que materiais finos passam a se tornar com a granulometria mais grossa, né, e aí é comum você ver o que a gente viu nos nossos resultados. Sempre aconteceu em todas as amostras, de que parte do silt e um pouco da argila também vira uma fração areia, né? Isso, enfim, até o Guilherme da Velocal está aí, pode esclarecer melhor a parte química disso, mas basicamente a gente percebe isso, né? Que tanto que tem uma foto que mostra justamente assim, né? O solo puro é aquele solo bem argiloso que quando você aperta assim com a mão ele vira, né? Fica aqueles bloquinhos, né? Como se fosse uma massa de modelar ali, e já com cal fica realmente bem arenoso, bem mais solto, granular, bem mais fácil de se trabalhar. Nesse caso, qual foi a energia utilizada, Cláudio? Utilizando energia intermediária. Mais uma pergunta, então, parabéns pela palestra, muito interessante. Gostaria de saber se nos exemplos mostrados a estabilização com cal se mostrou vantajosa financeiramente e se a solução foi utilizada em larga escala. Com relação a financeiramente, cada caso é um caso, né? Naquela obra ali, com certeza foi porque utilizou-se um solo que iria para Botafora, né? Então, primeiro, assim, você haveria um custo de você pegar aquele solo e levar no Botafora, e outro custo de trazer ou um solo importado. Eu conheço a região, não ia ter, né? Assim, ou é muito distante, ou ia ser pedra, né? Ia ter que ser pedra rachão. Então, nessa obra aí, sem dúvida, foi um ganho financeiro razoável, né? Como a gente não fez parte da obra, né? A gente não tem acesso à planilha de preço, construtora, etc. A gente não sabe exatamente quais são os custos naquele caso ali, mas é claro que apenas por estimativa você vê o ganho financeiro, né, de você fazer uma operação só de transportar o solo 400 metros de distância, estabilizar, né, coisa. E aí, assim, cada um vai ter o seu caso, né, em cada estado do Brasil, em cada obra que a gente vai ver, e aí vai variar muito de acordo com a sua situação, né. A gente ainda tem regiões, por exemplo, em São Paulo, no eixo São Paulo-Campinas, por exemplo, você tem uma enormidade de pedreiras. Então, a pedra ali ainda tem um valor acessível e pode ser que, em alguns casos, você não tenha assim, um ganho tão grande de financeiro. Porém, por outro lado, o Brasil tem locais que a pedra é bem escassa, né? Eu tive um trabalho no Acre que o estado do Acre não tem pedreira, né? Toda vem do estado de Rondônia, né? Viajando 700 quilômetros. Enfim, então, para cada situação a gente vai ter uma diferença. Naquele ali foi muito vantajoso porque, como era uma obra de implantação, né, uma via marginal, você já tinha um corte, né? Você já tem que cortar por conta do próprio projeto geométrico daquela via. Então, aquele material
ao invés de ser descartado, ele foi reutilizado, né? Então, ali foi um ganho financeiro bem razoável. Perfeito. Temos mais algumas perguntas, eu vou emendar duas numa aqui, Cláudio. Uma questão é sobre o período de espera, de reação, antes ou após a compactação, se houve, e entre as camadas, se houve um tempo de cura de uma camada para se colocar outra, ou se a execução foi na sequência? Olha, esse caso aí específico, eu não trabalhei na obra, tá? Eu não posso falar assim como é que foi exatamente lá. Mas assim, conceitualmente, você trabalhando como se você estivesse fazendo um aterro. Então você não tem assim, essa espera, até porque você não está expondo ainda a rodovia ao tráfego, né? Então o grande problema seria quando você estivesse realmente com o tráfego pleno passando, que você precisa daquela resistência. Então não. E ali a gente viu que com 11 dias nós já estávamos atendendo a deflexão de projeto. Então, teoricamente, você já pode liberar para fazer subbase, base, né? Fazer aquele projeto completo. Então, ali, como a gente está trabalhando com solo, a gente não vê nenhum problema, assim, de, vamos supor, se eu fiz hoje a minha camada solo local, eu vou fazer amanhã a próxima. Às vezes não se faz por uma questão de logística da própria obra, né? A obra tem seus planos de ataque, etc. Então, assim, não tem nenhum problema de esperar cura, nem ganho de resistência, não, porque você vê que em 11 dias já se tinha um resultado muito bom e é uma obra que você ainda está no reforço subleito, né, ainda vai vir a base, etc. Isso não vai ter nenhum problema. E esse aspecto de você misturar, esperar para compactar, isso foi uma prática nesse sentido, ou se misturava, ou pulverizava a cal e já podia entrar com a compactação? Não, depois de misturar não precisa compactar, não, já, pelo contrário, né? Você tem até aproveitar que você está naquela umidade correta, etc. Né? E é claro que aí a obra tem o controle de qualidade, né? De você ver depois teor de umidade, grau de compactação. Né? Essa obra também teve o controle de grau de compactação. A gente não mostra aqui porque a gente tenta só escolher a parte mas teve todo o controle de grau de compactação também, como qualquer camada que você trabalha com solo, né? Seja solo puro, solo cal, solo cimento, você tem que fazer o controle de compactação. Né? Você faz um prócton em laboratório e na obra você faz o grau de compactação. Então, a última pergunta, não menos importante, Cláudio, aproveitar o máximo, né, do palestrante, que é se você tem alguma experiência na utilização de solo local como revestimento primário de estradas não pavimentadas. Eu, pessoalmente, não tenho, mas eu acredito que é uma ótima solução, porque com a solo local você dá coesão ao material, né? Então, assim, vias não pavimentadas, né, que normalmente são vias de volume de tráfego bem baixo, né, assim, vicinais, essas coisas, não vejo problema em ela ficar como revestimento primário de uma via não pavimentada, até porque ela dá coesão, né, vai ficar uma camada, assim, mais firme, né, não é aquela camada, não é um material fino, solto, né, então eu acredito que possa, sim, ser utilizado, não tem problema. Perfeito. Então, devido ao adiantado da hora, eu vou pedir uma salva de palmas, agradecer mais uma vez ao Cláudio pelo excelente tema, pela ótima palestra. Parabéns, Cláudio.